Olá, boa noite, meu povo, gente linda, sejam bem-vindos a mais um Comando da Luz em Ação. Hoje, com o nosso tema, quem são os buscadores da luz? Quem aqui se identifica como sendo um buscador da luz? Podem me dizer se identificam com esta terminologia? Primeiro de tudo, gratidão a vocês por estarem aqui. Gratidão a todos que sintonizam com essa energia dos seres das estrelas, que sintonizam com essa egrégora de luz, com o comando da luz. E para mim é sempre uma felicidade muito grande. Toda vez que eu chego aqui e estou com vocês, e me sinto conectada à minha egrégora maior. Boa noite, Larissa, Yolanda, Maria, Luísa, Ana Cristina. É mesmo uma felicidade grande ter vocês aqui, podermos compartilhar desses momentos de reflexão, de expansão. Oi, Magali, de expansão, né, de mais conexão com a nossa essência, com o nosso ser. Aí, é isso aí, gente. Quem se identifica como buscadores da luz? Me digam o que é que vocês acham. O que é um buscador da luz? Quando é que a gente se torna um buscador da luz? Quando é que a gente se reconhece um buscador da luz? Eu achei esse termo muito interessante para trazer para a nossa reflexão, porque a gente precisa se reconhecer, né? E nesse processo em que a gente está de expansão, cada dia mais a gente precisa trazer para a nossa consciência aquilo que somos, né? Aquilo que estamos buscando efetivamente. Eu vejo os buscadores da luz como Maricele, Samara, bem-vindas. Maria Fialho, bem-vinda. Eu vejo que nós nos tornamos os buscadores da luz, Larissa, quando a gente começa a integrar com o nosso coração. Eu acho que é antes disso, quando a gente desperta, né, e começa a buscar algo que a gente ainda não sabe o que é, né? Quando a gente começa o nosso processo de despertar, geralmente a gente sente um impulso. Às vezes a gente está num momento muito desafiador da nossa vida e a gente se sente empurrado a buscar algo diferente, sair daquele momento de zona de conforto, onde eu não me reconheço mais e onde eu não estou mais satisfeito, né? Naquela zona que a gente diz que é uma zona de conforto, mas que na verdade é uma zona de acomodação, porque a gente simplesmente se acomoda a estar naquele lugar. E quando a gente sai daquele lugar, a gente escolhe sair daquele lugar, a gente escolhe mudar, a gente se torna um buscador. Naquele momento a gente ainda não sabe o que, é que a gente está buscando, a gente não sabe que a gente está buscando a nossa luz, mas a gente sabe que a gente não quer mais estar onde estava e a gente começa esse processo de buscar. E aí, onde é que a gente vai buscar? Uma vez que a gente está insatisfeito nos nossos processos, nas nossas vidas, a gente começa a buscar fora, né? E aí a gente vai buscando tudo que aparece na nossa frente, né? Porque a gente não sabe para onde seguir, né? A gente não sabe onde é que está o que a gente está procurando. Então a gente começa a estudar, a ler, a perguntar, a conversar com pessoas, a buscar
orientação, às vezes orientação religiosa, às vezes uma orientação filosófica, às vezes uma orientação científica, mas a gente começa a buscar, até que a gente começa a se reconhecer nesse processo de buscador, né? Boa noite, Leslie, Sofia, Marilene e Flávia. Até que a gente se reconhece nesse processo como um buscador. Mas o buscador, nesse momento, nesse primeiro momento, ele ainda é um buscador externo. Ele ainda não entende-se como luz, né? Ele ainda não entende que o caminho de volta é o caminho de volta para casa. Todo esse processo de buscar, ele é contribuição. Não tem nada errado em a gente começar a buscar fora, não existe nada errado em a gente olhar e começar a escolher coisas diferentes, porque o processo é justamente esse, é a gente sair do nosso processo do conhecido e ir para um processo novo, né? Porque, assim, se nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós estávamos vivendo ou que estamos vivendo, a gente só faz o processo de mudança se a gente for para coisas novas, fazer diferente, agir diferente, estar num momento diferente, né? E faz todo sentido todo esse trabalho. Depois que a gente passa por esse primeiro momento, a gente começa a reconhecer o que é que faz mais sentido para a gente. Então, a gente começa meio que inconscientemente a direcionar o nosso próprio processo. E algumas pessoas vão caminhar num sentido, outras vão caminhar em outro. Tá tudo certo. Mas tem uma similaridade que eu vejo em todos os processos. É assim, independente do caminho que cada um siga, todos nós, em determinado momento, vamos querer passar para o outro o que a gente está descobrindo e a gente tenta, de certa forma, direcionar o outro para o nosso caminho. Como dizendo assim que o nosso caminho é o melhor, que o nosso caminho é o perfeito e que o nosso caminho, muitas vezes, é a salvação. E aí, a gente dá um outro passo, que é o reconhecimento de que o outro não vai seguir os meus passos. O outro não vai fazer da forma que eu acho que ele deve fazer. Às vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Principalmente com pessoas mais próximas. Eu já passei por diversas situações, em determinados momentos da minha vida, em que eu queria convencer as pessoas daquilo que eu estava acreditando, porque aquilo já fazia sentido para mim, eu tinha aquilo como verdade, então eu queria que o outro aceitasse aquilo também como verdade para ele. E eu achava que eu estava sendo de muita contribuição para o outro, porque afinal de contas, eu estava mostrando para ele uma verdade. E eram discussões, não era briga, eram discussões acaloradas, né? Sobre pontos de vista divergentes, né? E que não iam convergir, porque os pontos de vista eram completamente divergentes. E um dia eu tive uma clareza muito grande de que o outro é o outro. E que eu só sou referência para o outro a partir da minha mudança. Não é a partir da minha palavra. Porque falar, a gente pode falar o que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser. Da forma que a gente quiser. Mas são as ações que mostram se a nossa fala é coerente com a nossa ação, com a nossa prática de vida. É a nossa
motivação, a nossa transformação, a nossa mudança de frequência, que faz com que o outro perceba que existe algo diferente, além daquilo que ele acredita. Mas ele só vai perceber isso no momento dele. Não é no meu momento, nem no seu momento. É no momento dele. E aí a gente passa a se autodenominar um trabalhador da luz. Muitos de nós, quando fazemos esse primeiro processo de buscadores, que a gente começa a encontrar tanta coisa, tanta novidade, tanta possibilidade nova na nossa vida, e a gente começa a seguir, né, determinadas pessoas, determinados conhecimentos, determinados direcionamentos, a gente começa a perceber que a gente pode contribuir, já não mais da forma da palavra, mas aí a grande maioria busca, né, sente o chamado de ser terapeuta. Né? Não são raras as pessoas que dizem assim, eu estou mudando de carreira. Né? Eu vejo um chamado muito grande, das almas em servirem, tornando-se terapeutas, mudando as suas profissões. Reconheço que grande parte dessas pessoas, elas efetivamente sentem o chamado da sua alma para serem terapeutas. Mas uma minoria olha para isso como sendo um caminho de servir, sem ser o chamado da sua alma, acreditando que só pode servir como um trabalhador da luz se for terapeuta. Quando, na verdade, a minha experiência me mostra que todos nós somos trabalhadores da luz quando nos colocamos a serviço do amor. Todos nós somos trabalhadores da luz quando nos colocamos a serviço da luz. E não importa se eu estou fazendo atendimento, não importa se eu estou terapeuta, eu sou um trabalhador da luz a partir da minha palavra, das minhas emoções, da minha fala, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, dos meus relacionamentos, como eu trato as pessoas, como eu me dirijo a elas, como eu convivo com a minha família, como eu convivo no meu trabalho, como eu convivo no trânsito, como eu convivo em todos os ciclos nos quais eu estou, como eu convivo com a natureza, como eu me relaciono com os alimentos, como eu me relaciono com tudo que está à minha volta, não só com seres viventes, né? Mas com tudo. Porque, em essência, todos os seres são viventes. Todos somos constituídos de energia. Energia em movimento o tempo inteiro. Nós vibramos nas mais diversas frequências, da densidade da matéria, sutilidade do éter e além do éter. Então, eu me torno um trabalhador da luz. E nesse processo de eu me tornar um trabalhador da luz, eu já estou no processo de interiorização. Eu já começo a me perceber dentro dos meus próprios processos. Eu começo a perceber toda a minha motivação. Eu começo a me autorresponsabilizar e eu começo a compreender o processo do autoamor, da autoaceitação, dos movimentos que me levam para além do que eu acreditava que era, que me leva para além do personagem que eu represento aqui e para além das máscaras que eu coloquei para estar bem nessa vida. Bem-vindas, Robson, Esther, Inês, Elizabeth, Graciana. Então, assim, o quanto eu já estou olhando para dentro. E eu ainda estou buscando. Só que eu, que no primeiro momento buscava no externo,
algo que me dissesse o caminho, que me mostrasse o caminho, que fosse um passe de mágica, né, para eu fazer o meu processo. Eu agora sei que todo o processo está interno, que todo o meu caminho é percorrido a partir de mim mesma. E aí eu vou dando os passos, gradativamente, devagar, e me reconhecendo, e me reconhecendo, e me reconhecendo. Nesse nosso processo de auto-reconhecimento, a gente começa a perceber que tudo está dentro, mas que nós estamos conectados a tudo. Que todos os átomos do universo estão contidos em mim e que eu estou contida em todos os átomos do universo. Eu começo a perceber que, embora eu esteja em mim, reconhecendo os meus processos internos, eu sou o todo. E quando eu vibro, tudo vibra em ressonância. E que eu sou uma contribuição para o todo, a partir dos meus processos internos. A partir da minha mobilização frequencial, eu contribuo para o todo. E imagina que nós estamos aqui numa grande bola, né, que é a Terra, que está recoberta por uma atmosfera e que tem outras camadas, mas que tudo que acontece aqui dentro ressoa. Imagina que cada um de nós que desperta, que dá um passo, né, em direção a si mesmo, que começa a mudar a sua frequência vibracional, está ressoando cada dia mais e mais alto. E aí, aqui, nesse processo, né, no planeta Terra, onde nós não tínhamos tantos seres despertos, onde nós tínhamos um número ínfimo, muito, muito, muito pequeno de seres que vieram aqui, né, de outras hierarquias espirituais, que tiveram que diminuir, reduzir a sua frequência para estarem num corpo humano, para virem trazer mensagens, deixarem conosco, né, experiências. Né? A gente conta nos dedos essas pessoas que estiveram aqui conosco. Né? E aí, hoje, o que é que a gente vê? A gente vê muitos seres despertando ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o número de buscadores da luz que está eclodindo no planeta agora é muito grande em relação às épocas anteriores. E por serem muito grandes, né, a gente começa a se reconhecer uns nos outros. E a gente começa a formar essas egrégoras que a gente tem, né? Que a gente se encontra e que a gente vai se afinando. A gente vai se reconhecendo na frequência, na energia. Então, uns se reconhecem mais com outros e outros se reconhecem mais em outras linhas. E ok, está tudo certo, porque no frigir dos ovos, todos estamos contribuindo. Oi, Gleice. Todos estamos contribuindo para a elevação da frequência vibracional do planeta, sustentando uma frequência coletiva que está se alinhando à frequência do planeta. Porque ele, sim, já fez a escolha dele e está fazendo
todo o processo de modificação da sua frequência. Está aí as medições que não nos deixam mentir, né? Do quanto o planeta está vibrando mais alto. Todo dia as medições estão sendo alardeadas nas redes sociais. Agora, nós, como buscadores da luz, estamos nos alinhando a essa nova frequência. Cada passinho que a gente dá, a gente se alinha mais a essa nova frequência. Os nossos corações, que é o nosso portal sagrado, onde a gente faz esse processo de ascensão, cada vez ressoa mais e alinha-se mais ao batimento de Gaia. Esse também é um processo que acontece com os buscadores, com os trabalhadores, né? Boa noite, Nelcina, Lu, meu amor. Então, assim, cada dia mais a gente vai se alinhando. E a gente vai se alinhando com a gente vai se alinhando com os nossos processos, a gente vai se alinhando com o planeta, a gente vai se alinhando com o nosso eu superior. E cada dia a gente tem mais conhecimento do que é que nós estamos buscando. Até que um momento a gente entende que a gente está buscando a nós mesmos, que a gente está buscando a nossa luz. E quando a gente começa esse processo de entendimento de que eu estou buscando a mim, de que eu estou buscando a minha luz, eu começo o processo de integração, que foi aquele processo que a Larissa falou lá em cima, né, no início dessa live. Ela falou aqui, deixa eu buscar aqui. Cadê, Larissa, o que você falou lá em cima? Quando a gente começa a integrar com o nosso coração, a gente começa o processo de integração. O processo de integração, gente, é um processo lindíssimo, que é onde a gente já não faz separação. A gente olha, reconhece, integra. Olha, reconhece, integra. Começa a reconhecer que tudo que chega é presente. Que tudo que chega à nossa consciência, nós estamos prontos para olhar. Não tem por que a gente ter medo da nossa sombra, não tem mais por que a gente rejeitar a nossa sombra. Porque ele sou eu, e é só um aspecto meu. E quando eu olho e integro, eu me torno mais unicidade. Eu me torno mais inteira. Eu saio da polaridade, eu saio da polarização e me torno mais eu. E aí já é outro caminho de busca. Já é o caminho de buscar além dos aspectos de diminuição, de invalidação, de restrição, de crítica, de culpa, de julgamento. Aí a gente já está num outro patamar de entendimento do ser. A gente já está num patamar no qual a gente já se reconhece e a gente já sabe para onde a gente está caminhando. Então a gente já não busca tanto, porque a gente começa a ser quem a gente é. Quando eu reconheço quem eu sou, eu já não estou mais buscando tanto fora. Eu já não estou mais buscando tanto dentro. Porque tudo chega. Eu saio do papel do buscador. Gente, aqui, essa é a minha forma de olhar para isso. Eu deixo de ser um buscador.
Eu não sou mais aquele que busca, porque eu já encontrei. A gente só busca enquanto a gente não encontra. No momento em que eu encontro, eu deixo de buscar. No momento que eu encontro quem eu sou, eu passo a viver a minha essência. Eu passo a viver quem eu sou. E é nesse momento em que eu sou mais contribuição para o todo. Porque eu sendo a luz que eu sou, eu sendo o amor que eu sou, eu sendo a paz que eu sou, eu sendo a harmonia que eu sou, eu sendo a alegria que eu sou sou só contribuição o tempo inteiro. E aí eu não preciso mais de falar nem de convencer ninguém. Porque eu apenas sou. E o outro se reconhece e se sintoniza se aquilo tocar nele, se aquilo falar ao coração dele. E aí ele pode se reconhecer como luz que é. No momento em que eu me reconheço como luz, que eu assumo a minha luz, eu não quero mais convencer ninguém. Eu não quero mais direcionar ninguém. Eu apenas sou. E é por isso que a gente expande toda essa percepção para as outras dimensões. Eu já há mais tempo, né? Eu já dizia assim, por que é mesmo que a gente coloca em Deus os atributos humanos? Por que eu acredito que Deus pune, né? Aquele Deus lá de Moisés, olho por olho, dente por dente. Aquele Deus era um Deus humanizado para conter, né, a humanidade naquele estágio primitivo que se encontrava. Né? Precisava haver uma restrição para que a gente não se destruísse a nós próprios, não nos destruíssemos. Aí o tempo foi passando, o homem foi reconhecendo outras qualidades em Deus, que não era só a punição, e aí chega Jesus e nos fala de amor. Mas mesmo Jesus trazendo a mensagem do amor, a gente ainda continuou com medo de Deus. Porque pegou-se essa mensagem e foi colocada assim: tudo que você fizer de errado, você vai ser punido. Tudo que você fizer e não tiver de acordo com o que foi instituído, você vai pagar. Então, a gente continuou olhando para Deus como aquele velhinho de barbas brancas, né? Porque ele assim foi representado nas artes, olhando de lá de cima, né? Lembrando que ele era onisciente, onipresente, né? Olhando tudo que a gente estava fazendo apenas para apontar o dedo e dizer que a gente estava errado. E aí a gente instituiu no planeta o autojulgamento. O autojulgamento. Aqui não vou entrar nos detalhes daquelas pessoas que escolheram vir viver uma experiência na qual os seus sistemas fisiológicos vieram com algum bloqueio para que elas não entendessem ou não percebessem esse tipo de comportamento. Aí são questões psicológicas que representam uma minoria. Mas, com isso, nós continuamos a olhar para Deus
e colocando nele todos os atributos humanos, né? O Deus que julga, mas que julga nos parâmetros humanos, né? O Deus que condena a partir das perspectivas humanas, né? O Deus que está sempre olhando, de quem eu não posso esconder nada. E aí, voltando a Jesus, ele disse o quê? Vós sois deuses. Então, será esse Deus que está fora de mim ou esse Deus que está dentro de mim, que está me julgando o tempo inteiro, né? Que está me condenando o tempo inteiro? Será que Deus não está também aplaudindo a gente o tempo inteiro? Nessa nova era, que a gente começa a assumir os nossos aspectos luminosos, a gente precisa mudar, não vou dizer drasticamente, né? Mas a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para Deus, de reconhecer Deus. Porque imagine, se nós estamos percorrendo este caminho de autoconhecimento, de autoamor, de autoaceitação, a gente está se reconhecendo como Deus, a gente está se reconhecendo como criadores, co-criadores do universo, manifestadores. E a gente está acessando as nossas habilidades do ser, né, os nossos atributos essenciais, onde a gente começa a sentir paz que nunca sentiu, amor que nunca sentiu, amor que nunca sentiu, alegria que nunca sentiu, felicidade como nunca sentiu, harmonia como nunca sentiu. Se nós, humanos, que estamos vivendo uma história na terceira dimensão, estamos começando a acessar isso, como é Deus? O que Deus sente? Será que ele sente? Será que ele está lá ainda apontando o dedo para a gente, nos culpando, nos julgando, nos condenando? Ou será que esse Deus é muito mais de tudo isso que eu começo a sentir? Será que ele não é a expansão do todo maior, da integração de tudo? Onde ele, como criador, criou as criaturas e fez dessas criaturas criadores também, donos das suas próprias escolhas, responsáveis por fazer e escolher as experiências que quiser? Ou será que ele está cerceando a nossa escolha? Será que essas escolhas não são nossas? E aí a gente tem um planeta tridimensional que a gente escolheu viver essa experiência, e ao mesmo tempo a gente está esperando ser condenado por coisas que fizemos? Ou a gente está caminhando para entender o que é o amor incondicional? O amor de um Deus magnânimo, que simplesmente ama. Gente, quando eu recebo canalizações, quando eu recebo intuições ou acesso a essas outras frequências, o que eu sinto é um amor tão grande, tão profundo, que não dá para a gente descrever. Eu sei que muitos de vocês também já tiveram essa experiência transcendental, né? Essa experiência de estarem multidimensionalmente vivendo, né? Através dos seus corpos, algo que ainda não se manifestou totalmente neste planeta. Eu sei que vocês acessam espaços grandiosos que ainda não conseguem explicar. Muita gente participa das sessões energéticas e depois diz assim: eu não consigo explicar o que foi que eu senti, o que foi que eu vivenciei. Aí você imagina Deus.
Se a gente já está conseguindo acessar isso, Deus é muito mais. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu reconheço Deus na sua esplendorosa essência, mais eu deixo de buscar. Porque eu me encontrei. Entendem? É que nem a gente que perde as coisas em casa, né? Ah, eu perdi meu óculos. E a gente começa a buscar o óculos, buscar, vai em todos os lugares possíveis onde a gente acredita que deixou, que largou. E aí, quando a gente encontra o óculos, a gente continua buscando óculos? Não. A gente achou, já encontrou. Então, assim, nós estamos caminhando para nos encontrarmos. Ainda somos buscadores? Sim, mas buscadores cada vez mais conscientes de si. Ainda somos trabalhadores da luz? Sim, trabalhadores cada vez mais conscientes do seu trabalho. Que o seu trabalho é primeiramente interno. E o que o servir, ele deve ser leve, não impositivo. E a gente sabe já que o respeito nos relacionamentos é fundamental. Permitir que o outro seja quem seja. E o outro fazer as suas próprias escolhas. É fácil? Não sei. Cada um vai viver a sua experiência num grau diferente, né? Para alguns vai ser mais fácil, porque escolheu uma vida, né, uma experiência aqui na Terra, onde não trouxe tantos desafios e tantos desafetos, né, entre aspas, tá? Para testar, para nos testar. Outros escolheram experiências muito desafiadoras, com pessoas muito próximas, muito difíceis de lidar. Mas são escolhas e todas elas nos levam para o autorreconhecimento. Eu estava escrevendo nesse instante um texto e dizendo assim, poxa, quanta coisa a gente cria para a gente vir experimentar aqui na Terra, para a gente própria se testar e ver se a gente dá o próximo passo, se a gente consegue superar tantas coisas. Eu olho para trás na minha experiência, só dessa vida aqui, né, nessa vida não, nesse pedaço aqui de experiência, né, dessa encarnação que eu estou, eu vejo quanta coisa eu escolhi experimentar, né? E eu me lembro que uma vez eu fiz uma leitura de mapa astrológico. Gente, meu mapa é a coisa mais engraçada. Um dia eu descobri que nem todo mundo tem um mapa que o céu está todo preenchido. O meu céu, ele é todo preenchido. Acho que só tem um planeta que não toca, que não sei o quê. Já leram para mim, eu não entendo muito de astrologia, não. Mas, enfim. Aí, um dia, eu fiz uma leitura de mapa astrológico com uma pessoa que fazia a leitura do mapa espiritual. E aí, essa pessoa me disse assim, você escolheu resolver todos os desafios numa única vida. Olha aqui, aí começou a me mostrar meu mapa, né? E eu descobri que meu mapa tá lá no céu todo, né? E um monte de linha vermelha. E aí ele disse assim, pois é, você escolheu vir nessa vida para resolver tudo que talvez você não tenha resolvido em outras vidas. E aí eu fiquei pensando assim, ok, eu escolhi. Né? Eu escolhi. Mas se eu escolhi, foi porque eu achei que eu dava conta. Porque ninguém vai escolher achando que não dá conta, né? Pelo menos para mim isso não faz nenhum sentido. E aí eu vim e passei por muitos desafios. Eu tive uma família de origem
muito estável, muito, muito correta, muito direita, muito equilibrada, né? Muito estruturada. Né? Então, eu vim numa família estruturada, altamente religiosa, comprometida, né? Coerente com a religião que tinha abraçado. E aí fiz um casamento muito novo, né? Com 21 anos, aonde nós tínhamos formas de ver a vida completamente diferentes. Não era uma má pessoa, era uma boa pessoa. Né? Mas a gente enxergava a vida de formas completamente diferentes. E aí veio a vida, e ele foi trabalhar em outra cidade, e eu fiquei criando os filhos na nossa cidade de origem, né? E ele só vinha nas folgas. E isso desgastou ainda mais a relação, né? Porque como a gente pensava muito diferente, a gente agia muito diferente, a gente olhava a vida muito diferente, criar filhos, né, com pontos de vista diferentes, ainda um estando distante e o outro assumindo toda a responsabilidade, criou um abismo enorme nesse relacionamento. Né? E eu achava que aquele casamento era o fim do mundo. E que aquele karma, né? Que aquele casamento para mim era um karma, né? Não ia ter fim, porque os anos se passavam e aquilo continuava. E por mais que eu dissesse que eu ia sair daquela relação, a relação não se extinguia. Foram 12 anos falando em separação e 12 anos postergando essa separação. Até o dia em que eu assumi que eu ia pôr um ponto final. Ali eu assumi a responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu fiz uma escolha consciente e eu ia arcar com toda a responsabilidade desse ato, né? Dessa ação. E por quê que eu não me separava antes? Porque eu achava que quando eu me separasse, eu ia me separar da família dele, que eu amava. Eu ia perder uma mãe, eu ia perder 6 irmãs, eu ia perder um pai. E aí, isso manteve o meu relacionamento durante esse tempo todo. Mas o que eu achei de mais interessante nisso tudo é que depois que eu me separei, os meus filhos me disseram que foi uma bênção. Que bom que nós nos separamos. Aí eu caí em mim do quanto estava sendo sofrido para eles viver essa experiência, né? Mas o que eu quero trazer aqui para a gente é como a gente tem um ponto de vista e que quando a gente olha mais tarde, a gente vê que fomos nós mesmos que nos impingimos aquilo. Eu fiz essas escolhas antes de vir e criei esses desafios todos para mim testar, talvez, né? E para eu fazer os movimentos que eu precisava para dar novos passos, para eu me descobrir, para eu me reconhecer. Então, em determinado momento, durante essa trajetória, eu me tornei uma buscadora. Só que a minha busca começou nas religiões. Né? Eu achava que as respostas estavam nas religiões. E depois de muito tempo, eu soltei todas as religiões. E só depois de algum tempo que eu já tinha soltado todas essas religiões, foi que eu entendi que tudo se resumia a mim mesmo. Tudo se resumia à minha busca pela minha luz.
no dia que eu me reconheci luz, que eu já contei em alguma oportunidade aqui, que eu tinha um mantra que eu dizia assim, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz. E aí um dia me caiu a ficha que era assim, eu sou a luz. Eu sou a luz. E aí, naquele momento eu pude me reconhecer. E aí eu deixei de buscar. Então eu olho tudo que chega na minha vida como um grande presente. Eu não busco mais as minhas sombras. As minhas sombras se apresentam para mim. Como eu estou com o meu observador ligado, meu observador consciente ligado, eu reconheço quando elas chegam. Mas eu não estou cavucando, buscando aonde elas estão, onde é que eu estou errando, o que é que eu estou fazendo de errado. Não. Chegou aquela consciência, eu olho e reconheço que aquela é uma parte minha. E uma parte, gente, muito importante é a gente reconhecer que, além disso ser nosso, em algum momento aquilo foi criado por nós para nos proteger de alguma coisa. De algum momento desafiador que a gente estava passando, em alguma experiência. Então, que não tem nada de errado e que não tem nada para eu temer do que é meu. Eu preciso, sim, soltar todo medo, soltar tudo aquilo que eu ainda acredito que é externo a mim e integrar. Eu sou a luz. Você é a luz. O que eu posso dizer para vocês é: continuem na busca. Agora, continuem se reconhecendo nessa busca. Cada vez se integrando mais, até o dia que vocês reconhecerem que vocês efetivamente são essa luz. E nesse dia, cada um de nós vai deixar de ser um buscador, porque enfim se encontrou. E aí a gente vai ser só amor, alegria, felicidade, harmonia, compaixão, paz. Estamos, Ítalo, cada um num grau maior ou menor, cada um mais no início ou mais já perto da sua essência. Estamos todos. Esse, para mim, é o processo do ser humano neste planeta, neste momento. E nós contamos com o apoio, o auxílio, a contribuição de todos os nossos irmãos galácticos, de todos os seres do cosmos. Nós contribuímos e nós recebemos a contribuição de todos eles. Alguma pergunta, meus amores? É expandir a consciência, Larissa, abrir cada vez mais a mente para a gente sair de tudo isso que a gente acreditou, né, ou ainda acredita, como sendo verdade absoluta. E eu posso dizer aqui para vocês com toda a minha alma, se mais para frente eu descobrir que ainda não é isso, eu descarto tudo e sigo o que meu coração e que minha alma me mostrar como sendo um alargamento da minha consciência. Porque eu tenho plena certeza de que hoje a gente só enxerga até onde a nossa consciência alcança. E nós estamos num processo profundo de ampliação da nossa consciência, de expansão das nossas percepções e compreensões. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue
soltar tudo aquilo que não faz mais sentido para a gente consegue ser cada dia mais inteiro em nós mesmos. Que bom, Yolanda, que está nesse caminho. Então é isso, meus amores. Gratidão, meus amores. Amamos vocês. Tenho certeza de que estamos todos caminhando em direção à nossa própria luz, expandindo cada dia mais o nosso ser e as nossas percepções. Beijo, beijo, beijo. Se gostaram da live, compartilhem, né? Comentem, se inscrevam, né? Deixem seu comentário. É isso que faz um canal, né, crescer e ir para frente, outras pessoas conhecerem, para que a gente possa levar mais, né, dessas percepções e experiências para que outras pessoas também possam expandir junto. Então, beijo no coração e até mais.